Muito bem, então, boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, vamos dar início então a esta reunião ordinária da Câmara Municipal da Ruda dos Vinhos de 27 de novembro. E uma vez que temos público, não sei se há alguma questão do público, alguma pergunta, questão, intervenção. Sr. António Duarte. Sr. Presidente, Sr. Vereadores, colegas das instituições, em representação dos Caninos Runners, tivemos o desafio de fazer o Pinga Trail pela primeira vez este ano na altura das Tasquinhas. Conseguimos juntar 470 pessoas em Ruda, em que mais de 400 pessoas vieram fora do concelho. Tivemos equipas do Bom Barral, Porto, Setúbal, Santarém, muita gente que veio cá e que gostou, ficou tudo bem. E por isso queremos agradecer à Câmara, a todos os funcionários, o trabalho que tiveram também connosco nesta realização, deixar uma pequena oferta para relembrar este momento e que já muita gente nos pediu para o ano fazer uma nova edição. Muito bem. Pinga Trail. Muito obrigado. Muito obrigado. Agora só para os que não. Pinga. Este era dos 15, este é dos 25. Bem, antes de passar a palavra a quem mais alguém do público quer intervir, gostaria de, em nome da Câmara Municipal, naturalmente, agradecer ao António Duarte e a toda a sua equipa também, que organizaram este Pinga Trail. Penso que foi uma experiência bem sucedida e, naturalmente, agradecer todo o contributo que deram para enaltecer ainda mais esta que foi a 20ª edição da Festa da Vinha e do Vinho, que com o vosso contributo, com certeza, foi ainda mais além. E, portanto, os nossos agradecimentos por isso. Penso que correu tudo bem. O feedback que tive foi muito positivo à experiência também. Creio que estamos todos satisfeitos com isso. E se vocês estão motivados para continuar, nós cá estaremos também, se tudo correr bem, para dar essa resposta de incentivo. Muito obrigado também pela vossa participação. Não sei se há mais alguma questão de alguém do público que queira intervir. Então, não vendo, antes de dar a palavra aos seus vereadores, gostaria de propor aqui à Câmara Municipal que pudéssemos votar um voto de pesar. Infelizmente já vem sendo hábito nestas últimas reuniões fazê-lo, mas eu creio que este acontecimento justifica, porque efetivamente nós estamos a evocar aquilo que foi um acontecimento trágico no nosso concelho e na nossa região e país, diria eu, que foram as cheias de 1967 e que vitimaram muitas pessoas do nosso concelho e que eu poderia passar a ler este voto de pesar se concordar. Passados 50 anos sobre a tragédia das cheias de 1967, o município da Ruda dos Vinhos recorda a memória da pior catástrofe natural em Portugal depois do terremoto de 1755. De acordo com os jornais regionais da época, as cheias que se registaram no dia 25 de novembro de 1967 afetaram o concelho da Ruda dos Vinhos, tendo-se registado pelo menos 12 mortos, a destruição de 2 casas e danos graves noutras tantas, a queda de uma ponte de danos estruturais numa outra, a sul da vila, danos severos no sistema de abastecimento de água e nos esgotos, num cenário em que a Ruda dos Vinhos ficou isolada durante 48 horas sem água nem luz. Não se sabe ao certo quantas pessoas morreram a nível nacional, mas há estudos recentes que apontam para mais de 700 vítimas mortais. No total, mais de 2.000 pessoas foram diretamente afetadas com estes acontecimentos. O município da Ruda dos Vinhos expressa uma mensagem de solidariedade e respeito profundo aos familiares e amigos das vítimas das cheias de 1967 e enaltece os esforços de todas as entidades públicas e civis que trabalharam arduamente para que os danos da tamanha catástrofe não assumissem no concelho da Ruda dos Vinhos proporções ainda mais severas. A Ruda dos Vinhos, 27 de novembro de 2017. Pronto, eu creio que podemos votar este, não sei se há alguém que vote contra, penso que é uma singela homenagem e reconhecimento por esta situação que afetou muito o nosso concelho e a região, enfim, que infelizmente causou tantas vítimas mortais e outras tantas danos patrimoniais também irreparáveis, alguns deles. Não sei se há alguém que vote contra, assumimos então, será aprovado por unanimidade. Muito bem. Senhores vereadores, mais alguém com o uso da palavra neste ponto?
Antes da ordem do dia, faz favor. Portanto, digamos, neste período antes da ordem do dia, queria, em primeiro lugar, uma vez que foi, digamos, posta em prática a 20ª festa da Vinha do Vinho e que, tanto como julgo saber, com sucesso, pelo menos quando estive presente, assim, a afluência do público assim o iniciou. Eu quero me associar, digamos, a esta iniciativa e congratular-me com o êxito da mesma, mas como já tinha dito em particular ao Sr. Vereador Mário Anago, eu disse que fazia questão de o dizer aqui publicamente, e vou dizer aqui publicamente, que lamento apenas, isto é uma questão política, a forma como decorreu a intervenção do Sr. Vereador. E lamento no sentido de ele ter feito uma intervenção, dando a entender que havia um ano zero desta festa da Vinha do Vinho, que teria sido iniciada há 5 anos, esquecendo a paternidade e que o sucesso desta mesma festa tem 20 anos. Todos nós, agudenses, desejamos que ela continue a trilhar caminhos de sucesso e não podemos ter uma visão manicaísta desta situação, de que do lado está o bem e do outro lado está o mal. Eu entendo que todos os que contribuíram para a iniciativa e para o nascimento da festa devem ser aqui realçados e enaltecidos. Relembro até o facto de uma das pessoas que muito contribuiu para o sucesso, pelo menos essa é a minha opinião, para o sucesso desta festa da Vinha do Vinho, integrar atualmente as listas do Partido Socialista, e refiro-me ao vereador na altura da Cultura, Rogério Correia. Portanto, entendo que festas como estas, que são sucesso, que nasceram, que têm paternidade e que vieram para ficar, são bem-vindas, e não ficava bem comigo próprio se não registasse esse momento de uma intervenção que considerei infeliz da parte do Sr. Vereador. Muito obrigado. Quanto a isso. Posto isto, queria apresentar uma recomendação a este Executivo, trago aqui, e que tem por título A água, um bem escasso e essencial. Vou passar a ler, depois farei chegar ao Sr. Presidente uma cópia da mesma, em que digo o seguinte. Digo, em representação, naturalmente, do Partido Social Democrata. Considerando que o país está a viver um período de seca severa, que é necessário garantir a sustentabilidade ambiental do nosso território, que o nosso Conselho tem revelado alguns problemas de abastecimento de água, sobretudo no verão, que levam a cortes no seu fornecimento com prejuízo para a população, que a água é um bem essencial e cada vez mais escasso, pelo que se torna necessário sensibilizar toda a população para a sua importância e para novos hábitos de consumo, que a falta de água tem enormes repercussões no cotidiano das pessoas e das empresas, que é necessário adotar medidas preventivas e implementar um plano de ação conselheiro que vise o uso eficiente da água, nomeadamente nos edifícios públicos, espaços de lazer, espaços verdes, recintos desportivos, WCs públicos e quaisquer outros espaços públicos. Proponho que a Câmara Municipal aprove a presente recomendação nos seguintes termos. Ponto 1. Promova a elaboração de um pacote de medidas que permita ao nosso Conselho preparar-se para eventuais situações de calamidade pública. Ponto 2. Das várias medidas possíveis a incluir nesse pacote, destacamos a linha A, a promoção de um debate público com a presença da comunidade científica, acompanhada da realização de campanhas de sensibilização junto das escolas e da população, que alerte para a importância da água e, sobretudo, para a necessidade de se fazer um uso cada vez mais racional e eficiente deste bem essencial. E, a linha B, a elaboração de um plano municipal da água que estabeleça medidas concretas com vista a dotar o nosso Conselho dos meios adequados e necessários a uma eficiente utilização da água, designadamente 1. A instalação de redes paralelas de condutas em baixa que permitam reutilizar as águas pluviais e as águas tratadas provenientes das hectares para consumo industrial, regas e lavagens de espaços públicos. 2. A substituição das redes existentes por se encontrarem obsoletas, de modo a reduzir o desperdício e perdas de água na rede pública. 3. A implementação nos edifícios e espaços públicos de sistemas de controle e abastecimento que visem consumos adequados e moderados de água. 4.
o reforço da fiscalização de modo a evitar a ocorrência de situações ilegais. 5. A preservação e exploração de minas ou outros recursos naturais que permitam obter reservas de água para fazer face a situações de calamidade pública. Pergunta dos vinhos, 27 de novembro de 2017. Faça chegar, se faz favor, ao Sr. Presidente da Casa. Muito bem. Foram colocadas duas questões, uma recomendação e um comentário relativamente à 20ª edição da Festa da Vinha e do Vinho. E eu, antes de passar a palavra ao vereador, se o entender fazer, diria o seguinte sobre esta matéria. Em nenhum momento que eu tenha conhecimento se a Câmara Municipal passou uma mensagem de que esta não era a 20ª edição da Festa da Vinha e do Vinho. Nós sabemos muito bem que, na altura da primeira edição da Festa da Vinha e do Vinho, sabemos muito bem quem era a responsabilidade da gestão dos destinos municipais na altura, e sabemos também muito bem que o vereador Rogério Correia tem créditos fortes nesta, que foi a primeira edição, e nas edições subsequentes, enquanto teve a responsabilidade de ter, digamos assim, o pelour da cultura sobre a sua alçada. O que eu creio é que houve uma, não direi má interpretação, se calhar também foi o orador que não se soube exprimir certamente da melhor forma, ou pelo menos houve do intérprete. Eu creio que, neste caso, o orador é responsável por aquilo que diz, não pela interpretação que outros fazem daquilo que ele diz. E a interpretação que eu faço daquilo que o Sr. Vereador disse é muito simples. Ele relatou um episódio que eu posso garantir, testemunhar e confirmar por baixo. Quando nós tomámos posse em 2013, o que estava proposto e feito em termos de programação para a Festa da Vinha e do Vinho desse ano era zero, era uma folha em branco, não existia nada. Zero. Discutir-se-á, se bem, se mal, se devíamos ter deixado o dossiê pronto ou não, podemos discutir o que entendemos. Estou a falar de um facto. Quando nós fomos tomar o pulso à Festa da Vinha e do Vinho, o que é que estava previsto? Zero. Não havia nada. Zero. Não havia contratação de artistas, não havia restaurantes falados, não havia nada. E, portanto, aquilo que o Sr. Vereador fez foi situar nessa altura e dizer que nessa altura nós, inclusive eu lembro-me de conversas que tivemos na altura, promovemos com o Rogério, na altura, que não era vereador sequer, que era um cidadão da sociedade civil, mas que entendemos falar com ele porque queríamos também perceber quais é que foram os objetivos que tiveram na festa e tudo isso, e foi uma grande ajuda da parte dele que nos ajudou a desatar este nó, porque de facto aquilo que foi dito, creio que eu foi esse sentido, mas o Sr. Vereador poderá confirmar isso, foi no fundo transmitir que aquilo foi ao mesmo tempo uma oportunidade, ou seja, o facto de não termos uma programação, o que na altura lamentamos, em todo caso, mas foi uma oportunidade para nós podermos repensar a festa, voltar a recentrar naquilo que entendemos que foi o essencial da festa, que é o vinho, como valorização do recurso endógeno, que é o vinho, e foi isso que procurámos fazer desde logo nessa primeira edição da nossa responsabilidade em 2013, com a introdução de novos operadores do vinho no próprio certame, a Casa Ribeiro Correia e a Quinta de São Sebastião, com a possibilidade de fazermos visitas guiadas às quintas, nomeadamente à Ribeiro Correia e à Quinta de São Sebastião, mas também à Adega Cooperativa. Portanto, começámos logo nessa edição de 2013 a mudar um bocadinho a agulha da Festa da Vinha e do Vinho, apontando mais para o vinho como centro da festa. E eu creio que a expressão que o Sr. Vereador utilizou foi recentrar o vinho, e portanto ano zero do vinho na festa, recentrando e dando-lhe o papel principal. Foi a leitura que eu fiz das palavras que o Sr. Vereador teve a oportunidade de partilhar com quem pôde assistir à cerimónia de abertura, mas admito que haja outras interpretações, e nestas coisas, enquanto há duas cabeças, pode haver duas interpretações. Isso aí, agora, se quisermos fazer uma interpretação autêntica, Mário, não sei se quererás acrescentar alguma coisa em relação àquilo que disse. Não tenho a boa tarde a todos. A interpretação foi meramente política daquilo que eu disse. Não há nada mais à volta disso, a não ser o que o Sr. Presidente acabou de referir. Naquele ano e nos anos seguintes até a esta última edição, foi centrarmos o vinho, a festa ser o vinho como centro. É por causa do vinho que a festa foi criada, é em volta do vinho que a festa é feita, e o ano zero, para nós, foi nesse ano, em 2013, por essa razão. É claro que nunca ninguém disse que o que estava feito para trás até àquela altura tinha sido mal feito. Ouvi isso hoje aqui pela primeira vez. Nunca ninguém de nós disse que
as 15 festas partares tinham sido mal feitas. E nem tão pouco no discurso isso foi mencionado. Simplesmente colocámos o vinho no centro da festa. E foi isso que foi lá dito. Está escrito, está dito. E continuo a dizê-lo eu, na forma, na concepção como nós hoje, Executivo Municipal, temos responsabilidades, temos da festa. De hoje para amanhã pode vir outro e mete outra forma e diz novamente a 1-0, mediante aqueles moldes. Unicamente isso. Nunca dissemos mal do que tinha sido feito até atrás. Não é hábito dizer mal daquilo que foi bem feito. Ou até mal feito. Porque poucas vezes temos referido o que foi mal feito. Muito bem. Pronto. O balanço da festa é positivo, daquilo que temos nota. Foi um momento de afirmação do Conselho, mais um, felizmente, que correu bem. Daquilo que falámos com os operadores logo no dia de encerramento, também ficámos com a sensação que a esmagadora maioria das pessoas, para não dizer quase totalidade, ficou muito satisfeita com o certame. Daquilo que pudemos vivenciar também, parece-nos que foi bem sucedido. E pronto, é para mais uma edição, para o ano será a 21ª e naturalmente ninguém muda a história e ninguém quer dizer que na primeira não foi o Executivo liderado pelo PSD que a realizou, e bem, e mereceu na altura o apoio dos eleitos do PS, sem dúvida, e que continuaria a merecer, independentemente das circunstâncias da política municipal na altura. Quanto à questão da recomendação, eu diria que esta recomendação não oferece, do ponto de vista político, qualquer resistência. Eu acho que todos concordamos com a recomendação. Diria mais que esta é uma preocupação que nos afeta a todos, não é uma questão local, é uma questão neste momento de âmbito nacional. Nós vamos aproveitar inclusivamente a próxima fatura da água para fazer uma campanha já forte de sensibilização dos nossos municípios para a questão da poupança deste recurso tão imprescindível e tão essencial. Diria mais também que há já uma oportunidade desta recomendação se materializar, que é votar a favor do ponto 12 da Ordem de Trabalhos, que é o documento de gestão previsional para 2018, que é um documento que reflete precisamente essa preocupação do Executivo relativamente a aumentar a eficiência nesta gestão deste recurso tão importante como é a água para consumo público. E não é só a questão das poupanças na rede, não é só a questão das sensibilizações, é a questão, sobretudo, dos nossos reservatórios. Também é muito imprescindível que olhemos para eles com toda a atenção. É a questão do aumento dos reservatórios em baixa para aumentar a nossa capacidade de armazenagem e de independência. É defender, e que já estamos a trabalhar, num novo ponto de abastecimento de água em alta ao Conselho. Enfim, é todo um conjunto de matérias que estão aqui em causa. Há um estudo também que está previsto no orçamento, que vai ser feito com uma empresa especializada na matéria, que tem toda a cientificidade e no fundo, toda a competência e expertise para poder dizer que passos é que nós devemos dar nesse sentido. E, portanto, eu diria que é um investimento que está previsto de cerca de 150 mil euros no orçamento municipal para o setor da água durante o ano 2018 e, se recuarmos seguramente nos últimos 15 a 20 anos, não encontramos outro investimento desta monta com tão expressividade neste caso. E, portanto, eu diria que não me choca nada esta recomendação, antes pelo contrário, eu poderei votar a favor com toda a convicção nela, porque é uma questão de prioridade política. E mais do que votar a favor, estamos já a realizá-la com a proposta de orçamento que apresentamos no ponto 12 da ordem do dia, conforme é do conhecimento do Sr. Vereador. Queria também dizer o seguinte: nós chegamos a um ponto em que a água é tão essencial e fico contente por mobilizar toda a comunidade política, porque de facto já chega de nós termos sucessivos orçamentos e sucessivos executivos a desinvestirem neste setor. Eu, quando se fala da questão da água, no último mandato lembro-me de duas terras. Lembro-me da Quinta da Serra e lembro-me da Tesoureira. Porque, de facto, a Quinta da Serra havia períodos longos do ano em que não tinha sequer abastecimento público de água, com força suficiente para alimentar aquela gente. O que é que nós fizemos? Fizemos neste mandato a construção de uma estação elevatória específica para aquela zona e, felizmente, já passou um verão inteiro e não temos, neste verão, qualquer reclamação a nível do fornecimento de água. Na questão da Tesoureira, nós estávamos a viver com um furo de captação própria que não oferecia, do ponto de vista da salubridade, as melhores condições de segurança para os utilizadores da rede, neste caso para os consumidores finais. Conseguimos chegar a acordo com o sistema de abastecimento público de água do Conselho de Mafra e conseguimos fazer uma puxada e hoje em dia
a água que se bebe na tesoureira é uma água de qualidade, comprovadamente, e que podemos garantir. E, portanto, o investimento na água, no setor da água, é algo que, desde a primeira hora, tem mobilizado e concentrado as melhores energias deste Executivo. Assim procuraremos continuar a trabalhar e estou certo que, enfim, se conseguirmos fazer aprovar este orçamento, como espero, daremos sem dúvida um passo muito forte na afirmação desta estratégia, que é, digo eu, e fico contente por isso, uma estratégia que mobiliza toda a comunidade política local. E, portanto, acho que estamos em sintonia e, mais do que em sintonia, tomamos a liberdade já de, no orçamento para 2018, propor um orçamento que tem uma componente forte de investimento nesta área e que, sem dúvida, merecerá naturalmente o apoio de quem se preocupe realmente com este problema. Posso? Sim. Eu não vou antecipar qual é o meu sentido de voto contra o orçamento, mas digo-lhe desde já que se tivéssemos a pôr à votação o orçamento sobre a água, teria o meu voto favorável. Mas o orçamento tem muito mais pontos a refletir o que se pretende para o futuro do Conselho, que é a água, e no que diz respeito à água, estamos falados. Quer eu, quer os vistos do Executivo, estamos de acordo, deve ser uma prioridade e, nesse sentido, assim vamos atuar e terá sempre também o apoio da minha parte no que diz respeito a estes assuntos, que eu penso que não são até questões do ponto de vista de política, não são questões divergentes, são questões que a todos nos dizem respeito e, portanto, todos devemos estar em sintonia com isso. Eu queria utilizar a palavra só para dizer uma outra coisa que já não tem a ver com esta recomendação, portanto, presumo que a recomendação será votada favoravelmente por todos, que não sei se o Sr. Presidente vê bem ou se vê mal nisto, mas uma vez que a ordem de trabalhos tem 12 pontos aqui mencionados e que o último é precisamente o que diz respeito ao orçamento e às grandes opções do plano, eu atrevia-me a propor que a ordem de trabalhos fosse alterada no sentido que o último passasse a ser o ponto 2 da ordem de trabalhos, porque me parece que é de facto o mais importante, é aquele que merece mais acuidade na discussão e deixá-lo para o último lugar não me parece que seja uma maneira mais correta, digamos assim, de encarar esta questão e de dar até ênfase àquilo que aqui vamos discutir. Mas isso é uma mera proposta e os senhores... Mas isso foi preciso, Sr. Vereador, para mim, eu tomo nota da proposta, mas foi precisamente o inverso, ou seja, quis colocá-la no final precisamente para termos mais tempo para discutirmos à vontade este tema. E, portanto, depois de despacharmos todo o resto, estarmos aqui o tempo que for necessário para discutir este ponto. A lógica foi precisamente o inverso. Eu acho. Mas, para mim, estou à vontade, se quiserem fazer já a discussão. Agora, a lógica foi precisamente a inversa, ou seja, vamos esgotar os outros pontos mais de natureza administrativa e concentrarmos com o último ponto, de modo a podermos estar... Eu, quando estive desse lado na Assembleia Municipal, sabia que às vezes quando chegávamos ao último ponto as pessoas estavam tão fartinhas que queriam ser a despachar. E se calhar deve ser essa influência que eu tenho do passado que me fez relembrar que aqui era bom que fosse tratado para colocar esta matéria. Mas pronto. Não é esse o caso. Bom, temos uma recomendação, eu iria propor passar lá à votação. Da minha parte, não sei se alguém vota contra, eu aprovarei a moção em conformidade. A moção, neste caso, a recomendação. A água, um bem escasso, portanto, aprovada por unanimidade. Posso? A recomendação. Sim. Eu voto a favor, mas acho que a recomendação não vem trazer mais valor à preocupação que está espelhada em termos daquilo que é pretendido fazer em 2018 e toda a preocupação do Executivo à volta deste dilema e desta preocupação que é de todos. Portanto, eu voto a favor, mas que fique claro que acho que não acrescenta valor. Portanto, esta preocupação, todos os pontos que estão ali espelhados são pontos que nós falámos, são pontos debatidos e que se reflete depois nas grandes opções do plano. Muito bem. Sr. Vereador Valentunes, faz favor. Muito boa tarde a todos. Não era para fazer uma intervenção, mas uma vez que realmente o tema evolui nesse sentido, eu queria só deixar aqui 2 ou 3 achegas, estando perfeitamente de acordo com o documento, que ele, tal como o Sr. Presidente e a Sra. Vereadora Carla acabou de referir, é uma preocupação latente neste momento e depois de arrumar a casa, digamos assim, no mandato anterior, derivado das questões financeiras, onde consta
também aí um peso significativo com juros de demora por dívida de pagamentos da água à EPA alta, tudo isso condicionou e estão reunidas as condições, finalmente também por isso, para que este projeto que o município, no seu plano e nas suas GOP, apresenta para votação e execução no próximo ano. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Passamos então ao ponto 1 da ordem do dia. Neste caso é a ata da reunião de 13 de novembro. Eu creio que a ata foi disponibilizada em devido tempo. Não sei se há alguma questão relacionada com a mesma. Se não houver, eu creio. As questões que eu depois posso entregar são questões de português, de siglas, ISCS, portanto, são coisas, são pormenores. Ok, muito bem. Muito bem, o ponto 2 da ordem de trabalhos diz respeito a uma alteração às grandes opções do plano e orçamento para 2017, portanto ainda o ano presente, como não podia deixar de ser, e diz respeito meramente a reforços, neste caso encargos de cobrança de receitas de 2.000 euros e com vencimentos também que estão naturalmente aqui dependentes desta alteração. Não sei se há alguma questão. Não vendo, ela vai para a ratificação. Eu só mantenho aquilo que tenho Abstenção. da abstenção, porque diz respeito ao orçamento anterior. Bom, o ponto 3 da ordem do dia diz respeito a um pedido que terá que seguir depois para a Assembleia Municipal, respeitante a um pedido para a contratação de um empréstimo de curto prazo, portanto é um empréstimo de apoio à tesouraria, como é normal neste tipo de situações, e que ele é, no fundo, executado e pago durante o ano económico em curso, neste caso para 2018. Ele será contratado no início do ano e terá que ser pago forçosamente até 31/12 e é para apoio à tesouraria do município. Portanto, isto é algo que é meramente normal. Muito bem, o ponto número 4 da ordem de trabalhos diz respeito à proposta de mapa pessoal, que também será remetido e objeto de deliberação em Assembleia Municipal. E basicamente reflete de alguma forma aquilo que foi a atividade do município durante este ano de 2017 em termos de entradas e saídas de recursos humanos e prevê-se também de alguma forma algumas regularizações que estão em curso e postos de trabalho com concursos que já estão em execução. Neste caso prevê-se aí aqueles assistentes operacionais que já estavam previstos no mapa e a possibilidade de contratarmos mais nesse concurso de limpeza e conservação de vias e arruamentos e, portanto, basicamente, grosso modo, são essas as alterações fundamentais a registrar. Não sei se há alguma questão por parte dos seus vereadores. O ponto 5 da ordem do dia diz respeito a um processo no âmbito da ação social escolar, neste caso diz respeito aos alunos Ricardo Norte, Diniz Granja, Rodrigo Norte e Sara Valada. Recordar-se-ão que estes processos já tinham vindo à reunião para no fundo, da tendência de indeferimento, que depois foi devidamente notificado aos interessados e mantendo-se as reservas que levaram os serviços e o júri a definir como tendência de indeferimento, elas mantêm-se e, portanto, vêm aqui à reunião para verificar este indeferimento nestas pretensões. Não sei se há alguma questão sobre isto. Ok, muito bem. O ponto número 6 da ordem do dia diz respeito a um pedido de apoio por parte da AJAV, que foi, no fundo, um pedido de apoio para a realização do aniversário e que se propõe que seja concedida esta atribuição deste subsídio de 400 euros à Associação de Jovens da Rua dos Vinhos. Não sei se há alguma questão. Eu só queria fazer uma pergunta ao Sr. Presidente. Sim. O pedido, pronto, que foi referido são 400 euros. O pedido da já foi de 400 euros ou era de quantia superior? Não tinham posto quantia. Não. Nós é que foi dentro das disponibilidades encontradas e foi negociado com eles. Dizendo que só havia esta disponibilidade e eles tinham de se contentar com ela. E eles contentaram-se com ela. Deram uma informação que tinham pedido de 700 euros. Por isso é que eu estava... Não, o pedido não vem instruído com valores. Pronto, ótimo. Está esclarecido. Quer dizer, não sei se tem ou não, mas eu tive uma reunião com eles e expliquei-lhes que só podíamos dar 400. E eles assumiram esses 400. Não há disponibilidade para mais. Tive uma reunião com 2 representantes da AJAV já depois das eleições. Portanto, já foi até neste mandato. O ponto número 7 da ordem do dia diz respeito a uma candidatura que o município
pretende fazer, que no fundo diz respeito à missão Continente, que é desenvolvida pelo SONAI, em que há aqui a possibilidade do município poder beneficiar no âmbito da loja social, nomeadamente num projeto existente de reaproveitamento das refeições, de poder candidatar-se a esta candidatura da Missão Sorriso e poder, Missão Continente, peço desculpa, e poder beneficiar daqui de algum apoio financeiro. Não sei, Carla, se queres acrescentar alguma questão, uma vez que é uma proposta tua. Só dizer que a candidatura pretende ser transversal no que diz respeito ao desperdício alimentar, à alimentação saudável e à inclusão social. Portanto, o objetivo é que depois, em termos de candidatura propriamente dita, que se espelhe todas estas áreas. O ponto número 8 vem para ratificação aqui à reunião, trata-se da designação dos representantes do município para integrar a Rota Histórica das Linhas de Torres, que é uma associação que engloba, para além do município da Rua dos Vinhos, o município de Torres Vedras, de Vila Franca de Xira, de Louros e Sobral Montagraço. Portanto, basicamente, tem de vista, no fundo, a promoção do património das linhas defensivas de Torres Vedras. E a nossa proposta é que integre esta associação, portanto, a Sra. Vice-Presidente Ruth, Miriam e a técnica superior do município, a doutora Ana Correia. Bom, o ponto 9 da ordem do dia diz respeito a um pedido de declaração de reconhecimento de interesse público municipal. Neste caso, tem que ver com um pedido de reconhecimento de interesse que tinha existido em nome da empresa Jorge Cortês Limitada e, no fundo, vem aqui um pedido para ele ser extensível à empresa Futuro Verde Soluções Ambientais Limitada, que também faz parte do mesmo grupo empresarial. Isto foi uma deliberação que já existiu no passado da Assembleia Municipal de 29 de dezembro de 2014, mas agora há necessidade de rever esta deliberação e colocar também como beneficiário da mesma a Futuro Verde, que é a empresa que atualmente explora aquele estabelecimento comercial ou aquela indústria. Isto tem que ver com um diploma específico que existiu de permitir extraordinariamente que os operadores de gestão de resíduos, que era aplicável aos operadores de gestão de resíduos, portanto, às pedreiras e às suiniculturas, que se encontrassem em função ou elaboração desconforme com os instrumentos de gestão territorial, nomeadamente o PDM, que podiam beneficiar de um regime transitório de exceção e continuar assim a sua elaboração, mediante uma deliberação da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal reconhecendo esse interesse público na prossecução e na continuidade dessa atividade, que depois teria que ser confirmado via CCDR, com vários fatores que estão aqui em cima da mesa. Portanto, esta é uma das situações. A seguir vem Reis e Reis, também está na mesma situação. E portanto, basicamente o que se propõe é que possamos deferir esta pretensão e ela irá à próxima Assembleia Municipal também, no fundo, para retificar a deliberação anterior. Ponto 10 da ordem do dia diz respeito a uma situação que está mais ou menos relacionada com aquilo que acabei de referir no ponto anterior, mas desta feita da empresa Reis e Reis, Comércio de Sucatas Limitada, em que esta empresa pediu também para se fazer um plano de pormenor da sua zona de intervenção em termos industriais e, neste caso, vem aqui um pedido também para podermos equacionar uma extensão dessa delimitação. É isso? É? Portanto, não sei se há alguma questão sobre esta matéria. A proposta está devidamente fundamentada pelos serviços, reúne condições para podermos propor aqui a sua aprovação. Não sei se há alguma questão. O ponto 11 está também relacionado, enfim, em termos de assunto, com o ponto anterior. É também no âmbito do plano de pormenor que a Futuro Verde Soluções Ambientais Limitada está a desenvolver para a zona da sua influência industrial, que está a propor também aqui uma ampliação da área utilizada para o efeito e, portanto, a proposta está devidamente informada pelos serviços e reunirá condições para o respectivo deferimento ou deliberação em conformidade e, portanto, não sei se há alguma questão. Chegamos então ao ponto 12 da ordem do dia, que diz respeito aos documentos previsionais para 2018. Portanto, aqui, neste caso, o orçamento e as grandes opções do plano do município, que, naturalmente, serão deliberados numa primeira instância na reunião de Câmara e depois remetidos para a aprovação da Assembleia Municipal. Queria, naturalmente, nesta fase, dar um agradecimento público
e mais do que justo aos colegas aqui da variação que contribuíram para este documento e também à divisão, a todos os serviços do município, mas mais concretamente à divisão financeira de recursos humanos, na pessoa do Dr. Bruno Anágua, que nestas ocasiões é sempre incansável na feitura do orçamento e das grandes opções do plano, e nele cumprimentar todos os serviços do município que contribuíram para este documento. Eu diria que nunca é um exercício fácil de fazer, o exercício da proposta do orçamento e das grandes opções do plano para qualquer ano, e este também não foi exceção. Eu costumo dizer isto já com alguma regularidade. Este é o documento possível de apresentar, não é o documento que nós gostaríamos mais de apresentar. Obviamente, dentro daquilo que são as possibilidades, é o melhor documento que podemos apresentar e vou defendê-lo sempre com linhas identes, até porque me parece que é um orçamento muito equilibrado, que responde naturalmente às necessidades do nosso Conselho e que vai ao encontro daquela que foi uma estratégia que foi sufragada até recentemente em atos eleitorais e também no âmbito da Convenção Arruda 2025 ao documento estratégico que ele está subjacente. Dito isto, em termos de números, os macronúmeros deste orçamento são 12,7 milhões de euros, entre aquilo que são as receitas que se prevêem arrecadar e as despesas que se prevêem também realizar. Os documentos previsionais são isso mesmo, é uma previsão de receitas e uma previsão de despesas e depois tem um conjunto de opções lá pelo meio que revelam no fundo aquilo que é o programa de ação para o próximo ano e portanto entre aquilo que é os 12,7 ressalvar também que o exercício que agora vamos terminar em 2017, portanto tínhamos uma diferença de 1 milhão de euros, ou seja, a proposta de orçamento para 2017 que apresentámos foi de 13,7 milhões de euros e esta está ajustada em baixa em relação àquilo que foi a proposta inicial do orçamento de 2017 em cerca de 1 milhão de euros, o que é decorrente também de algumas situações que estão devidamente cativas e comprometidas no exercício que vem e outras situações que ainda não estão do ponto de vista de candidaturas a fundos comunitários e outras fontes de financiamento ainda bem fechadas e balizadas. Portanto, é um orçamento também nessa perspectiva equilibrado, conservador e que, de alguma forma, tem um princípio subjacente, ou dois fundamentais. Um que é o equilíbrio orçamental e outro que é a consolidação orçamental. E, portanto, naturalmente não significa isto que não seja um orçamento ambicioso, que se preocupa em cumprir compromissos assumidos e, portanto, vemos neste orçamento também um importante instrumento para poder executar obras que estão ansiadas há muito pela população e também objetivos que na atividade municipal são verdadeiras prioridades políticas, como passarei a discriminar. Portanto, este orçamento vem fazer alguma justiça às juntas de freguesia do nosso Conselho. Nós passamos, desde 2012, um ciclo de orçamentos e transferências para as autarquias locais mais próximas da população, portanto, as juntas de freguesia, um período complicado. O PAEL veio traduzir-se numa redução de cerca de 50% nestes anos das transferências correntes e de capital para as juntas de freguesia e que nós finalmente vamos, como tínhamos dito já anteriormente, vamos finalmente começar a inverter este ciclo e dar mais condições às juntas de freguesia com um aumento de 15% naquele que é o bolo das transferências financeiras para 2018, esperando naturalmente com isto dar mais condições de autonomia e de capacidade de gestão e de resposta às comunidades locais através das juntas de freguesia. Depois, este é um orçamento que tem claramente opções de investimento, opções que também estão validadas pelo Centro 2020, através de candidaturas a fundos comunitários que o município fez. O Parque Urbano das Rotas vai naturalmente cativar algumas verbas de investimento para 2018 e que está em execução e que espera que venha a ter o seu encerramento no primeiro semestre de 2018, mas que naturalmente compromete a despesa e compromete a capacidade de endividamento e, neste caso, de investimento disponível. E temos também a requalificação do Centro Escolar de Arruda, que é, dentro daqueles centros escolares que temos previsto intervencionar ao longo do mandato, aquele que cativa uma verba maior e que se prevê logo que tenhamos o visto do Tribunal de Contas, que esperemos que vai agora à Assembleia também um pedido de esclarecimentos, que possamos finalmente executar esta obra
a bom tempo e de acordo com aquilo que é o objetivo de toda a comunidade escolar que está envolvida neste processo. É um orçamento também que olha para as opções de investimento que estão a ser realizadas no nosso município. A questão do saneamento, do coletor do saneamento da Adoaço, é uma prioridade política desde a primeira hora, é um sonho que estava adiado há 30 anos para aquelas populações locais. Finalmente vamos ter o lançamento da primeira pedra, que era para ter ocorrido já no passado sábado e que será em 16 de dezembro, com a presença do Sr. Secretário de Estado, Carlos Martins. E, simultaneamente, falta-nos fazer ainda alguma rede em baixa de ligação a esse coletor que vai dar do Baço até ao Carvalhal e depois ligação à Etar de Bucelas e, portanto, também estão previstas verbas no orçamento, 265 mil euros sensivelmente, para podermos fazer face a esses investimentos na rede em baixa e, com isto, melhorar o nosso ranking. Como sabem, a percentagem de tratamento de águas residuais, portanto, dos esgotos que tínhamos no Conselho em 2013 era cerca de 35%, chegámos ao final deste ano com uma percentagem perto dos 70% e o nosso objetivo, alinhado com o documento estratégico Arruda 2025, chegámos a essa data com uma percentagem de tratamento na casa dos 80%. E esta obra é importante, um importante contributo para esse objetivo estratégico municipal. Depois, falar da questão do investimento na água. Falámos aqui sobre esta matéria, tivemos uma moção de recomendação aprovada já nesta Câmara, na data de hoje, e, portanto, este orçamento é uma resposta a essa preocupação, que ainda bem que é uma preocupação de toda a comunidade política e local. Nós temos consciência que neste setor há muito ainda por fazer, temos também consciência que os esforços que temos feito com a monitorização da rede, com a substituição de algumas condutas já muito envelhecidas, com a colocação de contadores de água em sítios onde eles não estavam a ser medidos, nomeadamente os bombeiros da Arruda, conseguimos claramente verificar que a percentagem de perdas não está hoje nos 50%, ela é um bocadinho mais baixa, mas ainda assim estamos com uma percentagem de perda na rede de distribuição em baixa superior a 40%, o que nos deve convocar a todos para agir. E agir é agir nas fugas, é detectá-las a tempo e horas e é contratar serviços que possam rapidamente atuar, estancar a hemorragia e passarmos de uma percentagem de 40% para uma percentagem francamente mais baixa, de modo a aliviar não só financeiramente a Câmara Municipal, temos aqui um déficit tarifário associado a isto, mas também o facto de promover a eficiência no uso de um recurso que é escasso, como todos nós sabemos que é escasso. Este investimento na água tem também uma componente de investimento na monitorização da rede, na realização de um estudo para podermos traçar um plano a médio e longo prazo naquilo que diz respeito à sustentabilidade deste setor. Tem também encargos previstos com a questão da limpeza e de células, etc., porque não estamos só preocupados com esta questão, estamos preocupados também com outras questões relacionadas com o consumo público de água e até a própria legionela, que é uma matéria que ainda não está longe de estar estancada na nossa região. E prevemos também, neste setor da água, para além de tudo aquilo que se referiu anteriormente, de facto, nós conseguirmos ter esta campanha de sensibilização ao longo de 2018, no sentido de as pessoas perceberem que este é um recurso escasso, que tem que ser valorizado e que o município está a fazer o seu trabalho nesta matéria. Nós temos histórico de alguns problemas no abastecimento de água ao Conselho, estamos desde essa hora a batalhar muito com a EPAL para termos uma ou outra entrada de água no Conselho. Vamos, se tudo correr bem, consegui-la a breve trecho, porque é um ganho para todos, mas temos que fazer o nosso trabalho na nossa rede em baixa. E fazer o trabalho é resolver os problemas que a rede tem em termos de fugas, aumentar a nossa capacidade instalada em termos de reservas de água e fazer pelo menos 2 reservatórios que já temos identificados e, portanto, continuar a trabalhar para que este setor possa rapidamente tornar-se mais eficiente e eficaz, aliviando não só a tesouraria e as finanças municipais, mas, sobretudo, conservando um recurso tão escasso e tão importante para a vida em sociedade. Depois, este é um orçamento também que continua os esforços na requalificação urbana, de tornarmos o nosso Conselho um Conselho mais agradável ainda para se residir. É um Conselho também que se preocupa com as matérias da proteção civil e, para além da questão que está a ser ventilada na comunicação social, e nós já tínhamos lançado a primeira pedra, digamos assim, o ano passado com o Secretário de Estado na altura, Jorge Gomes, e que queremos continuar. É um orçamento que quer dar um passo em frente, que quer que, de facto, em Arruda existe uma equipa de intervenção permanente, que quer, de facto, que em Arruda
no Alto Conselho, como se costuma dizer, sobretudo em Santiago e em Ranhó, possamos ter uma secção dos bombeiros e queremos trabalhar nela rapidamente, e é um executivo que se preocupa também na resposta da Associação Humanitária com os voluntários, e por isso vamos ter um aumento naquilo que é a transferência corrente de financiamento para esta associação tão importante para o nosso Conselho. Depois é também, para além de tudo isto e todo o investimento que está previsto nestas grandes opções do plano e do orçamento, com projetos também inovadores na área da educação, na área da ação social, na área da cultura, enfim, também na área do turismo, é um orçamento que ainda encontra resposta a uma legítima aspiração que as pessoas têm, que é que o município seja um município amigo das famílias e das empresas, e por isso apresentamos um pacote fiscal que é bastante equilibrado e que no seio da região é um pacote fiscal que não envergonha o Executivo Municipal, não envergonha os órgãos municipais e que é competitivo com os demais municípios aqui à volta. E, portanto, eu diria que tudo isto e somado é um orçamento rigoroso, é um orçamento que acompanha o esforço de consolidação orçamental e de equilíbrio orçamental que temos procurado introduzir na gestão municipal, e é um orçamento que, apesar de tudo, não nos coarta a liberdade de sonhar e a capacidade de poder defender um município e um concelho que seja mais duradouro, mais atrativo ainda e que possa ter um futuro risonho pela frente. Basicamente, este é um orçamento para os novos tempos, é um orçamento que se preocupa com o passado, mas tem uma forte componente de perspectiva para o futuro também, e é um orçamento que temos todo o gosto em apresentar e defender nesta Câmara Municipal e depois na Assembleia Municipal, que aprovará este documento de gestão previsional. Grosso modo, é este o enquadramento que gostaria de fazer, sendo certo que, tendo presente um documento tão extenso, que tem um relatório tão detalhado, etc., quer o Sr. Chefe de Divisão Financeira aqui presente, estaremos à vossa disposição para alguma questão mais concreta que queiram trazer aqui, embora estes são os pontos mais fulcrais que partilhei convosco nesta apresentação inicial do orçamento. Sr. Presidente, eu não sei como... Eu tenho aqui uma série de questões para colocar. Portanto, sou um bocadinho chato, mas gostava de esclarecer aqui algumas perguntas para lhe fazer e depois terei-me queria dizer o meu sentido de voto. Mas quanto às questões, eu não sei como é que quer que eu lhe faça. Quer que lá fazendo, digamos, questão a questão? Faça todas e eu depois respondo no final a tudo. Então, vamos lá. Temos aqui uma questão que é, está previsto no que diz respeito para o insucesso escolar, presumo que seja combate ao insucesso escolar, 150 mil euros diz referido à construção civil e 50 mil euros de despesas de funcionamento. Portanto, eu presumo que isto seja para construir algo, porque fala cá em construção civil, se não é, eu gostava de ver-me esclarecido nesta matéria. Depois fala-se também, eu posso fazer isto quase indicando as folhas, não é? Fala-se também aqui da aquisição de uma viatura com refrigeração no apoio social. Que viatura é esta e qual é a sua função? Vi aqui uma referência a essa viatura e não consegui perceber. Eu sei o que é isto. No apoio às famílias, constato apenas uma verba de 1000 euros, que me parece claramente insuficiente. Mas é o que cá está. Qual é a página? Qual é que é Qual é a página do apoio às famílias? Sim, é nas GOP, não é? Sim, nas GOP estou a referir-me na ação social, página apoio às instituições e às famílias, página 6 de 20, e eu acho manifestamente insuficiente o apoio às instituições sociais, 6 mil euros, famílias 1000 euros. 6 de 20. 6 de 20. Se verificar aí, a não ser que a minha cópia não esteja correta, mas é o que está cá. É este aqui. Diz apoio a famílias, 1000 euros. Apoio a instituições, 6 mil euros. Relativamente à requalificação que o Sr. Presidente aqui falou, eu queria colocar se pretende mesmo avançar com a requalificação do bairro João de Deus, tal qual está previsto no PARU, ou seja, transformar aquilo com 3 blocos de habitação social, ou se pondera alterar o projeto no sentido de inverter
essa exclusiva utilização. Na requalificação da Rua Francisco Borges, portanto, frente à adega, eu constato aqui que há uma verba de 29.600 euros de financiamento não definido. Também não sei para que serve isto, se é falta de pagamento da obra, porque a obra está concluída, ou que a que se destina esta verba, se ainda falta implementar mais alguma coisa nesta mesma requalificação. Estão cá, financiamento não definido, de 29.600 euros. Depois, aproveitava para perguntar, até lhe foi-se porque fica perto, qual é o estado da nação, por assim dizer, do Parque das Bordas. Porque, segundo ouvi dizer, mas o que se ouve dizer nem sempre corresponde à verdade, e, portanto, nada como perguntar na fonte, que a empresa que está encarregue de executar as obras atravessa um momento muito difícil do ponto de vista financeiro e que se fala na sua eventual falência ou insolvência. Se é verdade, foi não. Depois, ainda nessa matéria, é aqui invocado como que um montante de 1.238.765 euros para essa obra, e eu pergunto se essa obra é apenas e só este montante aqui mencionado. Depois, quanto à beneficiação das estradas, vem aqui uma verba de 450.000 euros, sendo que estão definidos 250.000 euros, que presumo para realizar em 2018. Se podíamos ter a ideia de quais essas estradas, quais são as vias que vão ser reparadas com esses 250.000 euros, uma vez que os outros 200.000 euros não estão. O financiamento não está definido e atira para o ano de 2019, e eu também não entendi esta verba. A Enotec aparece aqui numa verba de 100.000 euros num lado, 25.000 euros no outro. Eu presumo que sejam os 125.000 euros relativos com a Enotec, na medida em que é 100.000 euros para a recuperação do mercado municipal. Penso que a Enotec será para instalar lá. Portanto, gostava de saber se me pode confirmar ou não se estes 100 mais 25 dizem respeito à instalação da Enotec no mercado municipal. E depois encontrei mais uma verba de 100.000 euros para marketing e dinamização deste evento, o que me parece claramente exagerado, atendendo, por exemplo, àquilo que há pouco referi, de 6.000 euros de apoio às instituições sociais e 1.000 euros de apoio às famílias carenciadas. Aparece aqui 100.000 euros para marketing e dinamização. Me parece que há aqui uma grande desconformidade. Depois estou a chegar ao fim destas minhas questões. Vejo que o edifício da Cena Fogo tem aqui uma verba que se presume não, vem aqui mencionado 150.000 euros, mas estão atirados para anos vindouros, e eu pergunto se há efetivamente vontade real e se é isso que a Câmara vai fazer, adquirir os terrenos da Cena Fogo ou não. Por último, verifiquei aqui prevista uma verba de 80.000 euros para a aquisição de um veículo. Não sei que veículo é, se é ligeiro, se é pesado, se o que é, e portanto gostava também de obter o esclarecimento quanto a este veículo e estes 80.000 euros. Vou procurar, e agradecendo as questões que foram colocadas, vou procurar não me esquecer de nenhuma delas, okay? E se o fizer, agradeço que me chame a pedir a atenção para isso. Questão do insucesso escolar. 150.000 euros. O que está previsto é no âmbito da ITI. O que é ITI? ITI, como está aí, creio eu, referido entre parênteses, é investimento territorial integrado, diz respeito a fundos comunitários provenientes do Centro 2020, ou seja, através da Comunidade Intermunicipal do Oeste, em que há aquilo que se chamava no quadro comunitário anterior, do CREN anterior, o que se chamava a contratualização, ou seja, havia verbas que eram contratualizadas entre aquilo que eram as comunidades intermunicipais, que neste caso era a NUD 3 do Oeste e o Mais Centro, na altura, e que hoje é contratualizado entre aquilo que é a Comunidade Intermunicipal do Oeste e o Centro 2020, que é o programa operacional em causa. Ainda não saíram os avisos propriamente desta candidatura. Aquilo que está em termos identificados, os 150.000 euros é o bolo, digamos assim, que nos cabe
no rateio que foi feito em termos de FEFização pelos municípios, os 12 que compõem a Comunidade Intermunicipal do Oeste, é aquilo que cabe ao município da Ruda dos Vinhos. Até poder-se-á dar a hipótese de nós nem esgotarmos esta verba toda, ou ser preciso mais verba para fazer face a este investimento. Não creio que seja o caso. Em todo caso, o que está aqui previsto nesta ITI do insucesso escolar é precisamente isso, ou seja, nós queríamos fazer um projeto relacionado com a promoção do sucesso escolar relativamente aos alunos com dificuldades de aprendizagem. E nós tínhamos uma sala de autistas que funcionava muito bem no centro escolar de Arranhó e queríamos ser um conselho modelo naquilo que diz respeito à promoção do sucesso escolar para qualquer tipo de alunos e, portanto, para também os alunos com necessidades educativas especiais e, portanto, o nosso projeto vai ser canalizado nesse sentido. Se a verba à data de hoje, o que está previsto no orçamento é verbas a definir, ou seja, não comprometem, digamos assim, os valores definidos em termos de orçamento. Se ela vai ser suficiente ou não, ainda é prematuro dizermos, a nossa projeção é que não. De qualquer das formas, inscrevemos o bolo todo é que temos direito proveniente do rateio que foi feito e distribuído pela Comunidade Intermunicipal do Oeste. Quanto à questão do apoio social, da questão da candidatura de refrigeração, isto está intimamente ligado com o ponto 7, creio eu, da ordem do dia, que é a candidatura à missão Continente, ou seja, o município da Ruda vai candidatar-se a esta missão Continente numa perspectiva de ter a possibilidade de ser financiada a aquisição desta viatura ligeira de mercadorias que fará o transporte dos alimentos que serão recepcionados através das nossas cantinas escolares, quer as nossas, quer as do EJAF também, que hoje também tivemos essa reunião em que foi isso decidido, e também de algumas pessoas do setor económico e empresarial e também da restauração. E, portanto, a ideia será a loja social ser uma versão 2.0, digamos assim, da loja social, contrariamente ao que existe hoje, que é apenas uma loja que faz apoio às famílias na área daquilo que é o vestuário, que é a puericultura, que é alguns equipamentos de apoio às famílias mais carenciadas. Aquilo que se pretende no futuro é que se faça a reutilização das refeições escolares, ou seja, das refeições escolares e não escolares. Portanto, neste caso, são um projeto de ReFood à nossa escala, ao fim e ao cabo, de reutilização de refeições e canalizá-las para as famílias mais carenciadas através da loja social. E, portanto, esta viatura está prevista fazer esse investimento, mas também não previmos ainda a receita, mas se ela vier melhor, se não vier, vamos ter que encontrar forma de, no Orçamento Municipal, fazer este investimento. Depois, eu diria que na questão do apoio às famílias, na área social, nós temos hoje um conjunto variado, e acabei de falar da loja social, por exemplo, mas podia falar do cheque farmácia, podia falar da oficina domiciliária, podia falar da teleassistência, enfim, podia falar do OJUNCO, do Centro de Ajudas Técnicas, enfim, podia falar de um outro conjunto tão variado de apoios que não tem referência numérica em termos daquilo que é a dotação orçamental do apoio direto às famílias e às instituições. Este, concretamente, diz respeito ao Banco Solidário, ou seja, são apoios diretos que as conferências vicentinas definem em articulação com o Banco Solidário e fazemos apoio direto às famílias e fazemos também apoio direto às instituições, seja através das conferências vicentinas, seja através da Santa Casa, enfim, dos parceiros no âmbito do Banco Solidário, e esses valores que identificou são especificamente para esse projeto do Banco Solidário, ou seja, há todo um conjunto de outros apoios sociais que o município presta atualmente, e ainda bem, e que escapa à margem desse valor concreto que está aí. Em todo caso, diria que os valores que estão aí colocados foram feitos com base na execução dos anos anteriores, ou seja, estão aí as verbas suficientes que nós entendemos de acordo com a execução que tem sido mantida nos anos anteriores. Mas é como digo sempre, nas áreas sociais, se for preciso reforçar, serei eu o primeiro a dar esse exemplo e a pedir para se reforçar as verbas e, portanto, não ficará ninguém que seja identificado como sendo necessário essa intervenção sem apoio, não tem ficado e não vamos permitir que no futuro isso aconteça também. Quanto à questão da requalificação do bairro social João de Deus, a nossa afirmação é de fundo relativamente a essa matéria. Há um compromisso político, eu diria muito forte, nosso, de que a requalificação do bairro João de Deus seja feito para habitação do mesmo género e tipologia, ou seja, para a habitação social. Por vários motivos, porque para já entendemos que essa é uma opção estratégica para o município, que tem carência e tem necessidade de aumentar e melhorar a resposta existente e melhorar
portanto, melhorar a existência e aumentar a resposta que ainda não temos, e, portanto, temos ali uma zona que está consolidada e que pode perfeitamente albergar essa circunstância. Depois, temos a Convenção Ruda 2025 e o documento estratégico que apontou nesse sentido, e temos mais recentemente as eleições autárquicas de 1 de outubro, que também sufragaram, digamos assim, esta opção de requalificação do bairro João de Deus para aquele fim. E temos ainda um outro argumento, que é um argumento também jurídico, que, a meu ver, e depois de ler a escritura várias vezes, aquilo há um ónus de a utilização que se fizer daquele terreno terá que ser para fins sociais. Já li essa escritura, E, não portanto, partilho da opinião, mas enfim. É uma opinião discutível, ela está lá claramente, a opção de compra, quando foi colocada, geralmente nos contratos de compra e venda de bens imóveis, a parte A vende ou compra a parte B e acabou, o preço é X, está fixado. Ali há uma compra e venda, o preço está fixado e diz a finalidade concreta para a aquisição do imóvel. Era o Portanto, fundamento da anexação, esse foi o fundamento utilizado na escritura. Mas enfim, isso é um assunto. É um assunto que vale o que vale. Eu gosto de preservar a memória das pessoas e, sobretudo, a vontade post-mortem de quem vende com determinada perspectiva e de quem compra com a determinada perspectiva que comprou. E, portanto, mas isso aí, somos livres de fazer a interpretação que entendemos. Eu, neste caso, tenho uma interpretação mais restritiva da vontade que entendo que foi sufragada e que foi ali colocada expressamente numa escritura pública notarial. E, portanto, mas esse não é o argumento decisivo. O argumento decisivo são todos os outros que referi anteriormente. Esse é apenas mais um que me convoca a dizer claramente que esta opção do Executivo é, naquele bairro, fazer exatamente habitação social, requalificar a existente e acrescentar mais habitação, que temos carência nesse sentido. Relativamente à pergunta de fazer 3 blocos ou não, nós neste momento, depois de consultarmos o IRU, o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, o Instituto convocou-nos para uma outra reflexão, que era, em vez de deitarmos abaixo e fazermos de novo, reabilitarmos e alterarmos a tipologia do edificado existente, o mais antigo, portanto aquelas casas que todos conhecemos, e poder fazer nas traseiras, sim, um novo bloco que pudesse albergar, no fundo, as necessidades que nós entendemos que sejam suficientes na altura. Devo dizer que, preservando a traça, preservando naturalmente aquilo que é o valor simbólico e sentimental para os arredentos daquele bairro também, que é forte. E, portanto, neste momento, nós temos aí o anteprojeto já desenvolvido, vamos naturalmente avançar com o projeto de especialidades, mas a posição do Executivo e do que temos falado é mais favorável à manutenção do existente, com alterações na tipologia, em vez de ser T0s, poderem ser T1 à frente e depois fazer todas as outras tipologias no outro edifício que se vai implantar nas traseiras desses edifícios existentes. Portanto, mas não me queria precipitar, é a opção que está em cima da mesa como mais forte e também é, de alguma forma, aquela que também poupa algum dinheiro ao erário público, porque o investimento aqui será menor se avançarmos com esta requalificação nestes termos que falei. Relativamente à questão da requalificação da rua Francisco Borges, o financiamento a definir que aí está, cerca de 27 mil euros, diz respeito a faturas que estão por pagar ainda, mas que a nossa expectativa é poder pagá-la até 31 de dezembro deste ano. Se a nossa expectativa for confirmada e pudermos pagar até 31 de dezembro deste ano, como espero, eu diria que fica resolvido o assunto, a verba está a definir, não onera o orçamento e está resolvido o assunto. Se não conseguirmos pagar, como não espero, a 1 de janeiro vamos ter que carregar e pôr a definir esses montantes. Portanto, a explicação é unicamente esta, não é a intervenção a mais que se projeta a fazer agora lá, é apenas dotar o orçamento com capacidade para dar resposta, se for necessário dar essa resposta e não for possível pagar até 31 de dezembro a fatura que está pendente nesta empreitada ainda. Questão do Parque das Rotas. Bom, eu sobre a insolvência da empresa Cordivias, nada me foi comunicado ainda oficialmente e eu já vi tantas empresas em que foram vaticinadas as insolvências. Ainda hoje acho que há uma Assembleia de Credores da Quebra-Mar, creio eu, que é um grupo bastante conhecido na praça e, portanto, qualquer empresa tem esta vicissitude, isto é inerente ao risco do negócio, ou seja, umas vezes consegue-se ter lucro, outras vezes não se consegue e há momentos de aflição. E devo dizer que as empresas de obras públicas no nosso país, nos últimos cerca de 5 a 6 anos, foram se calhar os setores em que houve mais problemas a nível de
manutenção de empresas e de empregos. Eu diria, os dados que tenho acesso e daquilo que me é dado a conhecer como observador atento, que procuro ser sempre, diria que o pior já passou neste setor, mas ainda estamos longe de haver convulsões ou de haver aflições. E, portanto, não nego que, eventualmente, possa existir constrangimentos de tesouraria. Agora, das reuniões que tenho mantido com os empresários em causa e com a gerência da empresa, nunca isso foi tema de conversa e sempre até agora, nas declarações de dívida à Segurança Social e à Administração Tributária, tem vindo sempre os documentos em conformidade e, portanto, eu não consigo, de alguma forma, perceber se há, de facto, esse risco ou não. Se houver esse risco, há mecanismos legais que nós nos podemos socorrer, podemos, se calhar, resolver o contrato e ir procurar, dentro daquilo que é o concurso que está em vigor, uma adjudicação direta ao segundo contraente, enfim, e, naturalmente, se chegar a essa altura, espero que não, naturalmente conseguiremos dar a volta ao tema com a brevidade que esperamos conseguir. Bom, da nossa parte, estes 1,2 milhões de euros é o que ainda se perspectiva pagar em 2018. Nós temos uma execução, nós temos as faturas praticamente em dias nesta... Não fatura neste momento, penso no fim do mês. Pronto, está em dia mesmo. Mas já temos que pagar para aí 250 mil euros desta empreitada. Sim, talvez. 200 mil desta empreitada. Portanto, o remanescente será o que será necessário para fazer o pagamento desta obra de 1,4 mais ou menos. E temos todo o FEDER ainda por receber. Não, uma parte. Portanto, temos ainda com participação de 85% que temos que receber desta obra que ainda não foi recebida na totalidade. Relativamente à questão das estradas, 250 mil euros estão já definidos. Significa isto que podemos chegar à conclusão, e se as receitas correrem bem, podemos tentar reforçar ao longo do ano em conformidade. É um setor que nós reconhecemos que temos trabalho ainda a fazer, muito já foi feito, mas ainda há muito a fazer, e por isso o Sr. Vereador, que tem este pelouro das obras municipais, já tem agendado as reuniões com os seus presidentes de junta, no sentido de fazer aquilo que fizemos no início do mandato anterior, e creio que é a melhor metodologia para este, que é convocar os presidentes de junta e a nossa comissão técnica, no sentido de analisar a nossa rede viária numa ótica de intervenção a 4 anos, no horizonte do mandato autárquico, e perceber, priorizar, com critérios que sejam tangíveis, aquilo que serão as necessidades de intervenção, seja pelo estado de degradação atual das vias, seja pelo número de pessoas que é servida essa estrada, seja, enfim, pelo volume de tráfego, etc. E, portanto, em função desses critérios que forem definidos com a Comissão Técnica e com os Presidentes de Junta, será definido um plano de ação que depois será plurianual e, portanto, vamos investir X montante no primeiro ano, no segundo, no terceiro e assim sucessivamente até conseguirmos fazer essa intervenção. Agora, será sempre uma intervenção com a participação dos seus Presidentes de Junta e de uma Comissão Técnica e com critérios objetivos e transparentes que serão do conhecimento geral. No que diz respeito à Enoteca, a Enoteca tem também uma componente de financiamento que queremos destacar. Está aí entre parênteses DLBC, e a DLBC o que é? É Desenvolvimento Local de Base Comunitária, que basicamente é o financiamento atribuído através da Líder Oeste. Neste momento, sobre a Enoteca, nós estamos com o mesmo problema que temos com o ITI, ou seja, não há ainda o aviso de candidatura feito. Temos 2 projetos que são potencialmente, 3, mas 2 mais, de uma forma mais de curto prazo, potencialmente enquadráveis nesta DLBC. A primeira, que é a Enoteca também que foi falada, mas também o mercado municipal, em que temos também uma verba prevista para o mercado municipal, que está também a definir e pressupõe naturalmente que tenhamos as candidaturas aprovadas. Ou seja, nós não queremos dar um passo maior que a perna e, portanto, preferimos candidatar e ver se a candidatura for aprovada. Nós conseguimos, neste caso são 50%, não são 85%, são 50% do cofinanciamento e resta-nos apenas depois encontrar os outros 50% para financiar o investimento em causa. Esse investimento que está aí está por excesso, ou seja, é o critério que presidiu à colocação desse investimento a definir para essa DLBC da Enoteca é o mesmo que presidiu para a ITI do sucesso escolar, ou seja, no rateio era o montante que nos cabia em termos de FEP e nós, como não queremos perder fundos para o nosso município, carregamos aquilo que consideramos ser o máximo e depois pode-se dar o caso de não gastarmos sequer a totalidade do financiamento, mas pelo menos fica essa questão salvaguardada. Quanto ao edifício da Senafor,
Nós... Esta questão do marketing, não respondeu, digamos... Ainda não está aprovada a candidatura, não consigo dizer se é pouco, se é muito. Depois da aprovação da candidatura é que nós poderemos ver se é muito, se é pouco. Questão do edifício da Cenafogo. Nós fizemos uma proposta à Assembleia Geral da Cenafogo no sentido de adquirir o imóvel. O que é que acontece desde então? Foi nomeado um liquidatário, há situações pendentes ainda de obras que foram feitas no local que ainda não estão devidamente pagas e, portanto, a liquidação da sociedade neste momento ainda não é algo que seja completamente claro para nós e, portanto, até vermos resolvidas todas as nossas dúvidas jurídicas sobre essa matéria, nós só avançaremos depois de estarmos seguros de que não há ónus nem esqueletos no armário, como se costuma dizer, e que é seguro avançar para a aquisição do imóvel, que é um imóvel, sem dúvida, importante, mas que também está parado há tantos anos e ninguém deu um destino alternativo em tempo de vacas gordas. Também agora, no tempo das vacas magras, é bom que nós sejamos muito criteriosos na seleção dos investimentos e na prioridade desses investimentos e, portanto, é isso que procuraremos fazer também neste particular. Quanto à questão dos 80 mil euros para veículo, a verba é genérica, ou seja, estão previstos 80 mil euros para leasing de veículos, ou seja, é os encargos que nós estimamos serem necessários para proceder à aquisição de uma viatura pesada, uma viatura para o serviço das águas, uma outra viatura, um ligeiro de 5 lugares e havia uma outra viatura que eu já não me recordo, mas eram 4 viaturas novas que pretendíamos adquirir e esta é a estimativa de custo do leasing necessário para podermos adquiri-las. Nós não vamos ter condições de adquirir a pronto pagamento estas 4 viaturas, até porque uma delas é pesada, não só na categoria, mas também no preço, e, portanto, eu diria que vamos ter que avançar eventualmente para um leasing e o orçamento está dotado para podermos abrir esse procedimento, que depois tem que ir ao Tribunal de Contas, uma vez que se trata de um leasing e que tem esse procedimento como se tratasse de um empréstimo e, portanto, dotarmos o orçamento em conformidade. Eu creio que respondi às questões que foram colocadas, mas naturalmente estarei à disposição se houver alguma outra. Está tudo esclarecido, Sr. Vereador? Tudo ok? Muito bem. Nós então, se não há mais nenhuma questão adicional, eu diria que estamos em condições de proceder à votação do documento. Em conformidade, Bruno, agradecer a presença e a atenção a este tema. Os senhores vereadores que votam contra, não sei se podem manifestar nesse sentido. Quem se abstém? Eu abstenho e se hoje quer fazer uma declaração de voto, quer não tenho aqui uma declaração de voto. Ok. O Sr. Vereador Luís Rodrigues abstém-se e eu presumo que os restantes aprovem o orçamento em conformidade e, portanto, o orçamento é aprovado com uma abstenção. E 6 votos a favor. Muito bem, Sr. Vereador, quer... A nossa declaração de voto é no seguinte. Como é sabido, o PSD apresentou aos arrodenses um projeto de desenvolvimento integrado e harmonioso para o nosso Conselho, em que o turismo rural e da natureza assume um papel dinamizador e principal fator de coesão e sustentabilidade. Entendíamos e continuamos a entender, salvo o devido respeito por óculos diferentes, que esta área económica, assim como os projetos associados a esta visão estratégica, podem não só promover o comércio local, criar riqueza e emprego, como transformar o nosso Conselho numa referência nacional. Nesta linha de pensamento, propusemos, nomeadamente, a criação do Natura Park, dos passadiços dos portos, de uma rede de ecotrilhos e ainda de um centro de BTT, atendendo às nossas excepcionais qualidades endógenas, ambientais e paisagísticas, para a prática de desportos ao ar livre e da natureza. Aliás, facto que foi recentemente reconhecido pela Sra. Vice-Presidente, com o Plano do Turismo, quer em publicações nas redes sociais, quer num programa televisivo. Não obstante, certo é que nenhum dos nossos projetos foi contemplado pelo atual Executivo na escola, o que se lamenta. Na verdade, ultrapassadas as eleições autárquicas, o que interessa e importa fazer é, sobretudo, acolher o contributo de todos e trabalhar com o objetivo de proporcionar às pessoas que vivem no nosso Conselho mais e melhor qualidade de vida. É com esta postura construtiva que queremos exercer o mandato e que nos propomos analisar as grandes opções do plano e o orçamento, principais instrumentos da política do Executivo para o ano 2018. Afinal de contas, aquilo que nos move são os interesses do Conselho dos Arrodenses e não quaisquer interesses ou querelas político-partidários. Dito isto, na análise efetuada, o que mais salta à vista num orçamento que ultrapassa os 12 milhões de euros é que as áreas sociais da saúde e da ação social sejam contempladas, a primeira com os míseros 23.800 euros
e a segunda com 71.500 euros, incluindo já a ação social escolar. Citando alguém bem conhecido, é pouco chique. No que respeita à área da educação, verificamos o retomar de projetos que apostam na melhoria dos meios físicos e bem, como sucede com a requalificação dos centros escolares do Casal Pilheiro, Arranhão e Santiago dos Velhos. Acontece que nenhum deles tem financiamento definido, isto é, não lhes estão atribuídas verbas, logo, são de execução praticamente impossível. Apesar disso, são projetos que contam com o nosso apoio. Já não podemos dizer o mesmo de uma das bandeiras do atual Executivo e que respeita à requalificação do bairro João de Deus para a habitação social, tal como está definido no Plano de Ação de Regeneração Urbana, que, por sinal, também se encontra sem financiamento definido. Transformar aquele espaço novo, da principal entrada da vila, em blocos de habitação social, por muito respeito que nos mereçam as famílias carenciadas, é, quanto a nós, um erro crasso que inviabiliza a sua utilização pelos arrodenses. Por isso, defendemos que esta entrada deve ser valorizada e dignificada com a criação de um espaço de lazer e cultura que possa ser usufruído por jovens, menos jovens, enfim, por todas as famílias arrodenses. Como diz o poeta brasileiro Manuel de Barros, aprender é errar bem. Esperamos que o Executivo erre bem e tenha a coragem de recuar neste seu projeto. No que toca à requalificação da zona histórica da Vila da Rua dos Vinhos, cuja execução defendemos como prioritária, aquilo que constatamos é que se trata de mais um projeto sem financiamento definido. Tal facto dá a entender que essa requalificação não é uma prioridade para o atual Executivo, o que mal se compreende, atenta à posição assumida durante o período eleitoral. Este Executivo apresentou uma outra bandeira eleitoral, referimos-nos à construção da circular rodoviária de ligação às zonas industriais da Ruda, variante à Vila. Esta é uma ambição antiga, quer do PS, quer do PSD. Aliás, a sua execução esteve contemplada como uma das contrapartidas do aeroporto da Holanda. Pelas razões de todos conhecidas, tal não aconteceu. Mas é um projeto que conta naturalmente com o nosso apoio. Todavia, também este não tem financiamento definido, como infere-se das GOP, e o Executivo camarário equaciona avançar só em 2019 ou 2020. Daí as nossas reservas e dúvidas quanto às reais possibilidades da sua execução. Relativamente aos projetos da ponte pedonal entre a rua Policarpo Martins e a zona envolvente ao pavilhão Montilos e do prolongamento da rede conciliar de saneamento básico da Carrasqueira e da Carvalha, merece o nosso apoio, apesar de sermos confrontados mais uma vez com a falta de financiamento para os executar. No entanto, se é verdade, no que respeita aos projetos acima referidos, manifestamos as nossas reservas e, num caso, a nossa firme oposição, também não é menos verdade que registramos como sinal positivo o facto de se contemplar o aumento, ainda que tímido, das transferências para as agendas de freguesia, a instalação de uma creche berçária no Centro Escolar de Arranhão, o reforço do apoio à Associação dos Bombeiros Voluntários da Rua dos Vinhos, a instalação de um sistema de monitorização e gestão de abastecimento de água, a candidatura das tertúlias móveis a património material, embora consideremos exagerado os 75.000 euros afetos em comparação com os apoios de 6.000 euros às instituições sociais e de 1.000 às famílias carenciadas, a ajuda financeira ao Centro Social de Santiago dos Velhos, lamentando apenas que o Centro Social de Arranhão não tenha sido igualmente contemplado. Em síntese, se há alguma ilação a tirar destas GOP, é de que todos os projetos ditos estruturantes estão numa situação de financiamento não definido. O mesmo é dizer que o atual Executivo não as assume como prioridade nem dá quaisquer garantias de os vir a executar. Dito por outras palavras, o Executivo propõe-se executar virtualmente uma série de obras e projetos, mas na realidade sabe que dificilmente vão passar de papel. Com efeito, considerando que a nossa visão estratégica para o desenvolvimento do Conselho está nos antípodas de contemplada nestas grandes opções do plano, não é dada prioridade ao turismo rural da natureza como fator de coesão e sustentabilidade do seu crescimento económico. Nenhuma das nossas propostas foi contemplada. Nenhuma das propostas apresentadas pelo Executivo como estruturantes tem financiamento definido. Não estão assim reunidas as condições mínimas para aprovar o orçamento e as GOP. Deste modo, consideramos mesmo que este orçamento não passa de um mero processo de intenções mitigado com uma enorme dose de ilusão. Em duas palavras, diríamos que se trata de um orçamento insensato e virtual. No entanto, ainda assim, entendemos dar o benefício da dúvida ao atual Executivo na expectativa que nos possa surpreender com o recuo no projeto de requalificação do bairro João de Deus e com a execução da variante à Vila da Ruda e dos projetos de requalificação dos centros escolares de Casal de Pilheiro, Arranhão e Santiago dos Velhos, razão pela qual nos vamos abster em vez de votar contra. A Rua dos Vinhos, 27 de novembro de 2017. Portanto, é esta a nossa posição, que fica aqui entregue e justificado o nosso voto de abstenção. Muito bem. O exercício Senhora, está alguma questão? Alguma questão adicional? Não?
Eu, de minha parte, não faço declarações, não faço comentários a declarações de voto, nem vou fazer aqui nesta sede nenhum comentário, embora haja aqui matérias que são facilmente relativas, mas ficarão para a sede própria, e essa sede é a Assembleia Municipal.